Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um ATPC dos anos iniciais da Diretoria de Ensino da região de Votorantim, do Núcleo Pedagógico. Hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre interdisciplinaridade. Boa tarde. Vamos começar? Então, pessoal, aqui trouxe um vídeo para vocês, tá o link, tá? Que fala sobre cultura e tradições. Então, o que é a cultura de um povo, suas tradições, suas histórias, suas brincadeiras, música, crença, danças, religião, a forma com que nos comunicamos, enfim, é um universo muito rico que dá para ser trabalhado de diversas áreas do conhecimento. Eu trouxe hoje para vocês a interdisciplinaridade. Então, eu irei apresentar para vocês algumas atividades para ser trabalhado em História e Geografia, com foco na língua portuguesa, e estarei explicando para vocês o porquê, desse trabalho interdisciplinar, que é bem importante, é um trabalho que ajuda muito nas nossas crianças, tá? Então, esse vídeo é uma forma da gente entender um pouquinho o que é cultura e tradição, tá bom? Espero que ajude a enriquecer o ATPC de vocês, tá bom? Costumes e tradições. Tradição. São os costumes transmitidos de geração em geração. As histórias, a religião, brincadeiras, crenças, músicas, comidas e danças, tudo isso constrói uma tradição. Chamamos de tradição oral os hábitos e costumes que são passados de pessoa para pessoa. Geralmente, os conhecimentos são transmitidos dos mais velhos para os mais novos. A tradição também é transmitida através dos registros históricos, livros, diários, álbum de fotografias, pinturas. Todos esses recursos e muitos outros são utilizados para registrarem os costumes e hábitos de uma determinada família ou de um povo. Os conhecimentos que possuímos fazem parte da nossa herança cultural, que é construída a partir dos nossos costumes e tradições. Algumas dessas tradições vieram de bem longe, de terras bem distantes, trazidas pelos nossos antepassados, mas que também fazem parte da nossa história. Se compararmos alguns costumes e tradições, perceberemos que eles são bem parecidos, mesmo fazendo parte de famílias diferentes. Já alguns hábitos e costumes não serão tão iguais, pois vão variar de pessoa para pessoa. Muitos conhecimentos são transmitidos através da tradição, comidas, danças, religião, o jeito de falar, o jeito de vestir. Esses e outros hábitos fazem parte de tradições e costumes de um povo, formando assim a sua herança cultural. Diversos hábitos e costumes constroem a tradição de um povo. E nós precisamos respeitar cada um deles, porque é essa diversidade de conhecimentos que faz a nossa cultura ser tão especial. Então, o que acharam do vídeo? Gostaram?
Eu achei bem interessante porque explica de forma, né, resumida o que é cultura, o que são as tradições, e é bem legal estar sabendo tudo isso porque a gente de repente pode desenvolver algumas atividades voltadas para cultura e tradições e também trabalhando a língua portuguesa com interdisciplinaridade. Eu trouxe aqui novamente, né, um mapê de 2022 do primeiro aninho da plataforma CAED. O que eu trouxe? Eu trouxe exatamente para a gente poder estar vendo, estar avaliando e estar analisando algumas formas, né, de fazer algumas atividades que contemplem essa habilidade. Então, na H06, né, que é do ensino fundamental do primeiro aninho de língua portuguesa, fala que a defasagem, né, das crianças em segmentar palavras, ainda que não convencionalmente na produção escrita de textos de diferentes gêneros. Aí eu pensei, dá para a gente estar trabalhando geografia, história, matemática e também língua portuguesa. O que vocês acham? Porque segmentar a escrita, né? Ela não é segmentar as palavras, não é escrever. Na escrita não é uma mera exigência, tá bom? É apenas uma forma de ensinar os alunos que as palavras, elas não se escreve tudo junto, né? Porque as crianças, na fase inicial de alfabetização, têm essa dificuldade em entender que uma palavra, escreve tudo junto, não, né? Ela tem essa segmentação, ela tem essa separação. E não só no primeiro aninho, que é no início da alfabetização, no segundo ano, no terceiro, no quarto e no quinto, a gente vê essa dificuldade, tá bom? Em entender que as palavras, elas são segmentadas, elas são separadinhas, elas não escrevem tudo junto, tá bom? Então, eu trouxe essa habilidade para a gente estar falando, estar pensando em atividades que contemplem ela. Olha, pessoal, eu comentei com vocês, né, sobre a habilidade da plataforma CAED e pensando em tudo isso, por que eu falei interdisciplinaridade e vim com uma P de língua portuguesa? Pensando em trabalhar textos, né, de outras disciplinas. E hoje o nosso ATPC é interdisciplinaridade com foco em história e geografia, por isso a cultura e as tradições no vídeo, né, que eu mostrei para vocês, e também atividade que contemple essas duas disciplinas, ou seja, não necessariamente só história, geografia e língua portuguesa. Dá para ser trabalhado todas as outras disciplinas. Eu trouxe algumas formas, tá? Algumas atividades. Dentre essas atividades está atividade 1.5, né? Que abrange qual habilidade? Habilidade de geografia, que é comparar jogos e brincadeiras individuais e coletivos de diferentes épocas e lugares, promovendo o respeito e a pluralidade cultural. Aí essa atividade está no caderninho do aluno, né? Do professor também eu trouxe os recortes, que é uma atividade bem bacana, pensando também nas tradições e cultura, né? Para ser trabalhado com as crianças. Então, primeiro aninho, o que o professor vai trabalhar? Jogos e brincadeiras antigos e jogos e brincadeiras atuais. Porque contempla as atividades, né, com língua portuguesa. Como que eu posso trabalhar a língua portuguesa? Eu trouxe aqui, né, um recorte da atividade que é a construção, né, de peteca para brincadeira. E aqui, se vocês repararem, tem falando, né, que é para trabalhar segmentação. Saquinho, por exemplo, saquinho de arroz, pedaço de pano ou papel, enfim. Eu trouxe já pensando na segmentação, como eu comentei no vídeo anterior.
A segmentação das palavras, as crianças têm essa dificuldade, né? Em estar separando as palavras, escreve tudo junto. Então, é uma atividade bacana que dá para ser trabalhado, né, dentro das disciplinas de História e Geografia, porém, usando a língua portuguesa, né, como uma base para ser trabalhada. E achei também bem interessante para as crianças conhecerem as atividades, né, as brincadeiras. Quais eram as brincadeiras? Brincadeira de roda, brincadeira de passa-anel, brincadeira de ciranda. Enfim, existem muitas brincadeiras que podem ser desenvolvidas para as crianças. Assim, elas entendem, né, as brincadeiras, conhecem as brincadeiras de seus pais, da sua comunidade, da sua família, e ver as brincadeiras que tem hoje. Eu achei bem bacana, bem interessante, dá para ser trabalhado tanta coisa. Tenho certeza que as meninas, né, eu falo que essas professoras polivalentes já devem ter feito algum tipo, né, de atividade nesse sentido. Aí eu trouxe mais como uma ideia também para contemplar as atividades, né, de língua portuguesa, juntamente, né, em concomitante com história, geografia e, por que não, matemática, né? Como, de repente, brincar de amarelinha, qual é o tamanho, né, dos quadradinhos, como que eu posso usar as dimensões, medida, tá bom? Olha, eu vim aqui novamente, né, com a AP 2022, plataforma CAED, uma AP, né, de língua portuguesa do segundo aninho. Eu trouxe, né, para a gente estar resgatando e estar sempre, né, lembrando, porque a gente sempre, né, a gente como professora, me considero também professora, como vocês, a gente sempre faz aquela recuperação, aquele retorno, né? Que nem o Aprender Juntos está aí para a gente estar trabalhando, né, esse material. Então, eu estou retomando, né, por exemplo, essa habilidade, né, H5, que vem novamente falando, né, sobre segmentar palavras, né, como as crianças têm essa dificuldade. É uma habilidade do primeiro ano, mas que está presente numa P de segundo ano. Então, para ser trabalhado essa habilidade, e eu trouxe, né, a H6 também, que fala sobre a leitura e compreensão, né, ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, quadrinhas, parlendas, trava-assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade de gênero. Ou seja, a língua portuguesa, né, sempre dando um nozinho na gente, não é mesmo? E aqui é atividade para o segundo ano, que traz o quê? Um texto, né? Então fala bem assim: acompanhe a leitura do professor, né, da professora do texto, As Festas do Bairro onde Henrique mora. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque a gente já fica pensando, né, nas tradições, na cultura da nossa região, que é muito rica. Então vem até a festa junina. De repente, professores, vocês podem estar trabalhando qual é a festa mais popular da minha cidade, do meu bairro ou da minha família. Sabe, esse resgate cultural é bem interessante, é bacana. Então, essa atividade, ela tem, né, o objetivo do quê? De explorar o bairro, né, destacando, né, os espaços, as áreas de lazer, se há, se não há, se as festas, se tem festa comunitária, ou de repente a escola é o local, né, onde ocorrem essas festas também. Então, eu achei bem bacana essa atividade para ser trabalhada, é segundo ano. Mas olha, dá para fazer tanta coisa. Então, a habilidade, ela vem para quê? Ela vem para falar que essa habilidade, ela contempla o reconhecer os espaços lúdicos e de sociabilidade no bairro e identificar os motivos que aproximam e separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou parentescos.
Então, ela é uma atividade bem bacaninha, bem dinâmica, que dá para ser trabalhada com o segundo ano. Aliás, eu acredito que a escola toda vai se movimentar. Então, eu venho aqui trazer novamente para vocês, né, o diagrama ou o fluxograma para trabalhar textos com as crianças. E continuando, né, minha conversa anterior, eu acredito que a escola toda vai se movimentar, vai pensar em algum projeto de cultura e tradição, que seja, sabe, bem legal mesmo, que tenha esse resgate, né, com a nossa cultura, com a nossa identidade. E isso é importante para os alunos. Então, aqui, pessoal, é o quê? O famoso, né, ou o básico, né, fluxograma para trabalhar texto. Aqui eu trouxe, né, aquele bem simplesinho, né, que ler com as crianças é muito importante, essa leitura diária, essa ênfase na leitura, porque as crianças, quando ela ouve, né, ela vai adquirindo esse gosto por ler, né? Então aqui é algo bem simples. Então, qual é o título, por exemplo, no bairro, né, do Henrique? Qual é o enredo, né? Qual o trecho 1 fala do quê? O trecho 2 fala a respeito, né, do quê? O trecho 3 e assim por diante. Se for um texto curtinho, com apenas um parágrafo, 2, é legal trabalhar esse tipo de fluxograma, porque aí as crianças conseguem ter uma compreensão, né, maior. Aí tem os personagens, o espaço, o tempo, né, que se é no tempo do presente, do passado, como que é, em que tempo que se passa, né, a história. Então eu trouxe mais uma vez para vocês uma retomada, né, para sempre estar aqui no apoio a vocês. Porque a minha intenção, né, não só minha, nossa, do núcleo, é estar apoiando vocês, estar tentando ajudar, né, no trabalho que vocês fazem primorosamente. Então, uma forma de um auxílio, né, uma ajuda, eu acho que ajuda é sempre bem-vinda. Então, eu trouxe para vocês, tá? Novamente, para estar desenvolvendo. Quem usa, muito bom. Quem ainda não usa, procura usar uma aula, pelo menos, né, para conhecer. E trabalhar diversos gêneros textuais dentro da disciplina, como eu já falei, História e Geografia. Tem bastante texto, tem bastante assunto, né? Então, esse aqui é só mais um exemplo, tá bom? Dando continuidade à nossa TPC, eu trouxe, né, um recorte da AP de 2022 na plataforma CAED do terceiro aninho, né, do terceiro ano do ensino fundamental de língua portuguesa, né. Então aqui aparece novamente aquela habilidade, né, H01, EF01, né, de língua portuguesa, ou seja, por que 01? É do primeiro ano. Porém, a gente sabe que a gente tem que sempre retomar com as crianças, né? Fazendo essa recuperação que eu já sei que vocês fazem. Então, aqui eu trouxe por quê? Essa habilidade fala ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. Quadrinhas, parlendas, enfim, etc. Eu até fiz uma anotação, eu vou ler para vocês, tá? Que eu achei bem interessante de um artigo que eu li, que fala assim: leitura e compreensão. A leitura em voz alta pode aprofundar a compreensão da língua portuguesa. A leitura diária em voz alta, pausada, ajuda, né, as crianças na compreensão do texto e é uma forte aliada do trabalho com a fluência leitora. Achei bem bacana estar trazendo para vocês, né, essa fala que a gente sempre fala, nossa, quem lê compreende melhor, realmente. E também quem escuta, sabe? O nosso aluno, é legal ler histórias para eles, ler textos, ajuda muito na compreensão e e também instiga, sabe? Dá aquela vontade de querer ler. Eu acho que é bem bacana, que é bem interessante. Aqui eu trouxe para vocês
um recorte, tá? De uma atividade para o 3º ano, para estar sendo trabalhada, que é o quê? Uma roda de conversa, né? E fala sobre o quê? O lugar de origem, o prato típico, a música e outros costumes. Olha que interessante trabalhar com as crianças. Esse resgate mesmo, chegar para as crianças e falar assim: olha, na sua família tem algum prato, sabe, que vocês fazem, que passou da avó, a tia, um prato típico da família? E aí, qual outro costume? Qual é o lugar de origem? Você é nascido na cidade? Qual cidade? Qual estado? Trabalhar essa questão, né, com eles, a identidade. A gente tem que trabalhar com a criança essa identidade, de onde eu sou. Eu estou aqui agora, mas eu sou daqui, natural dessa cidade. Então é bem bacana. Aí eu trouxe, tá? Dentro de História e Geografia, que fala, né, qual o lugar de origem, o prato típico, música e outros costumes. Eu achei bem bacana, gente, essa ideia de receita. Olha que interessante, receita, né? É um gênero textual que está inserido na disciplina de História e Geografia. Olha que bacana, de repente as professoras do 3º ano, não só do 3º, né, mas o 3º ano, de repente dá para trabalhar com as crianças receitas. Quem sabe vocês não montem um livro de receitas, com as receitas que eles trouxeram. Façam, né, de repente vocês podem combinar e fazer um dia gostoso na escola, da cultura e tradição da minha escola, o que as pessoas da minha escola, o que eles, né, qual é a tradição do meu bairro. De repente façam um livro de receita virtual, que é bem bacana, vocês têm aí, é muito bem equipadas as escolas, então de repente ir com as crianças, né, trabalhar a tecnologia, inovação e criar um livro de receita virtual, sabe? Então, assim, tem bastante coisa que dá para trabalhar. Eu achei muito bacana mesmo a ideia de receitas, porque vocês podem também estar trabalhando a matemática, a medida, peso, o tempo de preparo, o tempo de forno, né? Se for no forno, a temperatura. Tudo isso é usado matemática. Espero que gostem, né? Eu sei que vocês trabalham, de repente já trabalharam atividade, mas a intenção é o quê? Vocês, olha que legal se de repente vocês montarem um projeto de culinária. Olha, eu trouxe para vocês, né, novamente, a P da plataforma CAED, agora 4º ano do ensino fundamental língua portuguesa. A PH05, né, EF03, língua portuguesa, que é ler e compreender relatos de observação e de pesquisas, entre outros textos do campo das práticas de estudo e pesquisa, considerando a situação comunicativa, o assunto, a estrutura, o gênero. Olha, é assim, eu sei que a escola vai muito bem, as escolas, mas nós tivemos assim 25%, né, de acerto das crianças nesse quesito, nessa habilidade. Então, eu proponho, né, a vocês a trabalharem o quê? Né, uma das propostas, uma das opções em trabalhar pesquisa. 4º ano, o que dá para ser trabalhado? Dá para a gente pensar em pesquisa, dentro de cultura e tradição. Olha aqui a habilidade H09F35, língua portuguesa, que é também compreender as relações coesivas estabelecidas entre as partes de um texto, identificando substituições lexicais ou pronominais que contribuem para a continuidade do texto.
Eu até fiz uma anotação aqui, eu vou ler para vocês, que fala sobre essa questão lexicais. Nada mais é, né, do que compreender a própria língua, o sentido, né, dela, de compreender a própria língua portuguesa. Então, quanto mais lê, mais a criança se apropria da sua língua. Aqui eu trouxe, né, um recorte de uma atividade para o 4º ano no caderninho do aluno. Esse recorte fala sobre o quê? Sobre a apresentação da atividade, a habilidade a ser trabalhada que está dentro do caderno do professor, que é uma atividade que a criança irá conhecer e identificar elementos de distintas culturas do lugar ou cidade em que vive e de outros lugares do estado de São Paulo, valorizando o que é próprio de cada uma delas. E vai também descrever os processos migratórios internos e externos e suas contribuições para a sociedade. Então, existe assim, o que culturalmente o estado de São Paulo tem, né? Quais são as festas mais famosas, quais as tradições religiosas, enfim. O que dá para trabalhar? Dá para trabalhar bastante coisa, pensando em trabalhar com as crianças sobre pesquisa, como eu falei no slide anterior sobre a AP, que pede, né, essa pesquisa, esse estudo, a leitura. Então dá para trabalhar com as crianças pesquisa sobre São Paulo, né, com gente de todos os cantos do Brasil e do mundo. Então o estado de São Paulo é riquíssimo na questão migratória, na questão de imigração também. Então, o que dá para trabalhar? Várias coisas referentes à cultura, à tradição. De repente, os professores do 4º ano podem pensar em um projeto, desenvolver um projeto sobre cultura e tradição no estado de São Paulo. Quais são dividir as crianças em grupo? Quais são essas culturas? Quais são as tradições? Fazer pesquisa, sabe? Trabalhar, a gente vai trabalhar prato típico, a gente vai trabalhar dança, cantiga de roda, sabe? A gente conhece um pessoal que tem um grupo de repente, legal, sabe? Então, o que dá para trabalhar? Gente, dá para trabalhar muita coisa interessante. Eu tenho certeza que vocês já fazem, mas eu quero assim, sabe? Eu tô pegando um gostinho por essa ideia de a gente fazer, de repente, um projeto para cada escola sobre tradições, sobre cultura, culinária, dança, música, sabe? A escola precisa, né, dessa cultura, dessa tradição. Que bacana poder levar familiar para conhecer a exposição, para participar de um dia gostoso. Enfim, eu acredito assim que vai dar para trabalhar muita coisa. Eu trouxe, né, esse recorte dessa atividade que está dentro do caderninho do aluno, mas vocês podem ir além, que vocês sempre fazem isso com maestria. Então, assim, é só uma ideia de algo que pode ficar muito bacana, muito legal. A gente vai entrar no mês de junho com as festas juninas. Será que só tem festas juninas? De repente tem em Salto de Pirapora, eu dei uma pesquisada, eu sei que tem cavalgada, eu sei que trabalha muito a moda de viola mesmo, sabe? Algum prato típico. E as duas escolas estão, né, inseridas no município de Salto de Pirapora. Qual é o contexto cultural, né, em que minha escola está inserida? E isso seria muito bacana trabalhar com as crianças. E o 4º ano já é maiorzinho, já tem mais autonomia. Sabe, o 1º, o 2º, o 3º dá para trabalhar também. Mas eu tenho certeza, assim, que vai, sabe, eu já consigo vislumbrar um projeto, sabe, com a escola toda envolvida.
um dia diferente, as crianças de repente fazendo uma dança, levando a família para apresentação, tá bom? Então aqui assim é um recorte de uma atividade. O que dá para trabalhar? Dá para trabalhar bastante coisa. E eu falo sempre foco, né? Pesquisa. A pesquisa incentiva as crianças, sabe? Eles vão ter que ler, eles vão ter que ter cuidado com o que trabalhar, com o que falar. Então é muito bacana, gente, muito bacana mesmo. Aqui é um recorte, né, da AP de 2022, do 5º ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Então, eu trouxe esse recorte e a habilidade H09, né, EF04 de língua portuguesa, ela vem, né, com um percentual de acerto de 27% das nossas crianças. Qual é a dificuldade, né? Sempre a gente percebe que o ler, né, e o compreender está presente, né, em todas as APs, é meio que corriqueiro, a gente sabe disso, mas que ele não se transforme em algo assim normal, né, que a gente se acomode, não, é normal. A gente pode pensar em algumas estratégias, em algum diversificar, porque eu sei que vocês fazem. Então, eu sempre trago esse resgate, né, das APs, o que trabalhar, quais habilidades elas contemplam. E aqui fala novamente, né, que é ler e compreender textos expositivos, entre outros, do campo das práticas de estudo, considerando a situação comunicativa, o assunto, a estrutura, o estilo e a finalidade de gênero. Aí eu até trouxe, né, dentro desse PPT tem um slide que, com aquele fluxograma, que dá para trabalhar diversos gêneros, sabe? Que a gente consiga, né, trabalhar bastante isso, trabalhando com as crianças o título, sabe? Com a leitura, sempre foco nisso, sempre falo com vocês, eu sei que vocês fazem muito bem e sei que esse trabalho é contínuo. Então, sempre eu vou estar vindo, trazendo de uma disciplina, de outra, mas sempre voltando, retomando, né, a língua portuguesa e matemática. Porque a gente sabe, né, dessa necessidade que as crianças, né, já vieram, né, por conta da pandemia, enfim. Então, a gente tem que pensar nessa retomada sempre, mesmo, sabe, o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar praticamente livre da pandemia, mas a gente sempre vai estar retomando, né, o quê? Língua portuguesa e matemática. Sabe, para que essa defasagem, mesmo que pequenininha, a gente consiga suprir, sabe? Então, assim, eu trouxe, né, esse recorte para falar um pouquinho, né? Olha, outra habilidade também que a gente percebeu, né? Que é o compreender as relações coesivas estabelecidas entre as partes de um texto, identificando substituições lexicais ou pronominais, ou seja, as crianças têm assim um problema com a interpretação ou interpretar um texto, entender as palavras, né? Identificando substituições lexicais ou pronominais que contribuem para a continuidade do texto. Eu até fiz uma anotação, eu vou ler para vocês, que fala assim: lexicais é compreender a própria língua, entender o sentido, né, da própria língua portuguesa. Então, eu proponho, eu sei que vocês trabalham, mas assim, tem uma forma que eu trabalhei com, eu vou fazer um depoimento aqui, tá? Assim, eu trabalhei com minhas crianças, trabalhei no 4º ano, mas trabalhei também no ensino fundamental 7º, 8º e 9º. Mas eu trabalhei no 4º aninho. O que eu fiz? Eu levei um pote de plástico com tampa e fiz um buraquinho, como se fosse um cofrinho. Aí eu propus a eles que uma vez na semana eles me trouxessem escrito, né, num papelzinho, uma palavra diferente.
E o que ela significava. Não a palavra só por si, não. Qual era o significado, qual era o sentido, entendeu? Aí eu todo dia não, todo dia a gente fazia essa fala, né? Viu? Não esqueçam de uma palavrinha nova. E as crianças foram pegando gosto, porque a gente sabe que criança gosta dessa coisa de competição, de trazer quem traz mais. E essa classe foi indo. No começo, sabe, palavra simples, foi indo, foi indo. Quando a gente chegou em novembro, já para entrar em dezembro, a gente tinha muita palavra nova, sabe? E fazendo parte do vocabulário das crianças, porque todo mês eles escolhiam as palavras que eles achavam que tinha mais significado, que era mais importante. Aí a gente construiu esse painel com o vocabulário, né, escolhido por eles. E foi muito bacana essa atividade. Olha, eu fiz em 7º ano, em 8º e em 9º. Eu pensei assim, nossa, acho que vai ser difícil, né, conseguir. Mas eu consegui, trabalhando com eles história, que eu sou PEB 2 em história também. E lá, sabe, nas aulas de história, nos textos e vocabulário, e aí comecei a propor para eles, pois os danados assim de 7º, 8º e 9º, que eu nunca tive 6º ano, sabe, nunca consegui pegar. E aí, gente, vocês têm que ver que belezinha! Turma de 9º ano, que já está se sentindo, né, muito moço, as meninas também. Pois eles deram um show, não faltava palavras, a gente montou um painel muito legal. Depois no final, né, do ano a gente construiu, eu trouxe uns galhos de árvore seco, né, e a gente fez a árvore do conhecimento. E eles escreveram, né, em forma de na folha, a palavra e o significado dela. E ficou assim exposto, ficou muito bonito, um trabalho muito bacana. E eu trabalhei com o ensino fundamental 2, né? Ou seja, eles gostam sim de trabalhar e eles se sentem muito motivados, tá bom? Olha, aqui é um recorte de atividade para o 5º ano, né? Apresentação da atividade. Então, qual é a proposta? Que essa atividade seja feita em dupla ou grupo, né? Eles irão observar e analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos. Ou, né, eu proponho a vocês, né, eu não sei se vocês já fizeram essa atividade, ao invés de ser dos povos antigos, que a gente resgate, né, do povo brasileiro mesmo, a nossa cultura, a nossa identidade. Então, aqui vem uma imagem de carnaval e cavalhadas em Campinas. O que é cultura popular no Brasil? Como que ela se dá, por meio do que, o que tanto tem, entendeu? Então, a atividade tem como proposta que os estudantes analisem o papel da cultura. Eles colocam também das religiões na composição identitária dos povos antigos. De repente, vocês podem estar trabalhando os povos antigos, sim, mas fazer um foco, né? um especial para o Brasil. De repente, os professores de 5º ano é só uma proposta, tá, gente? É que eu me empolgo porque eu gosto muito dessa parte que vocês fazem de projetos, de apresentar, de ter uma música, de ter uma dança, a escola toda enfeitada, toda movimentada, a comunidade, é tão lindo isso, é tão rico, sabe? Então, assim, para o 5º ano eu até fiz, sabe, uns desenhinhos aqui. Quando eu for visitar a escola, eu vou estar levando, né, para vocês o que vocês acham. É uma proposta. Eu estou aqui aberta para ajudar, para apoiar, para a gente, de repente, fazer um negócio bem bacana. Eu até conversando com a PCNP Cris Strider, aí falei para ela, falei, já pensou que bacana, né? De repente, eles trabalham o mapa do Brasil, que é a geografia, as regiões, né, as 5 regiões, e as regiões, de repente, cada sala fica com uma região.
para divulgar o seu prato típico, sua dança, o folclore, artesanato, porque tudo isso faz parte da cultura nacional. E depois, sabe, em culminância, né, para fechar uma festa, né, que seja aberta à comunidade, que as famílias vão ver o trabalho de suas crianças. Uma vez eu trabalhei com eles, com os meus alunos, a oficina de fuxico. E fui explicar o porquê do fuxico, da onde veio. Eu tenho até hoje guardado em casa, eu recebi de uma aluna. Ela fez uma almofada para mim de fuxico. Então, sabe, eles pegaram um gosto naquilo, os meninos, sabe, ajudando, fazendo. Então, gente, tem bastante coisa para ser feita, sabe? Eu estou apenas propondo e assim, estou à disposição para ajudar, para a gente confeccionar. Estou mesmo, sabe? Estou aberta também a opiniões. De repente, vocês querem uma TPC sobre oficina, que oficina trabalhar, me manda, tá bom? Então, assim, espero que tenham gostado. Eu fiz com muito carinho, sabe, para vocês. Muito, sabe, pesquisei bastante, estudei para estar aqui com vocês, tá bom? Então, eu fico por aqui. Um beijo enorme, fiquem com Deus, tá? E uma ótima semana, né? Final de semana pra gente, tá bom? Tchau!